Tu aí que lê o Evangelho. Olha o Evangelho falando com a gente, com o Edson. Você pratica a caridade? Aí eu, todo feliz, né? Afinal, fora da caridade não há salvação. Aí eu digo, sim. Qual é a sensação que lhe anima a prática da caridade? A obrigatoriedade de fazer o bem ou a generosidade de se ter melhor? Aí eu, opa. Aí eu fico mudo. Porque se eu falar que é a obrigatoriedade de fazer o bem, só pela palavra obrigatoriedade de fazer o bem, eu estou errado, se eu interpreto o evangelho correto. Mas se eu entender que é pela generosidade de eu me ter melhor e me fazer melhor, não para o outro, mas para mim, eu acho, que agora eu só acho, né, que o evangelho convida a gente a ter uma ética unitária. Que a força de vontade que o evangelho nos convida é Cristo. E que a maior idade em senso inspirativo que o evangelho nos convida é Deus. Eu faço o bem para o outro, eu pratico a caridade para o outro, eu dou o exemplo para o outro, não porque propriamente eu sou obrigado por uma força divina e sagrada, é porque eu abrigo esta energia sagrada e divina que torna os meus atos fatos reais em mim. Porque senão, tudo que eu faço para fora é prágio, inclusive a caridade. Tudo que eu faço para fora é cópia, inclusive a bondade. Por isso que a gente vê, muitas das vezes, eu não estou julgando, muitas pessoas sendo boníssimas, fazendo bem, crendo na espiritualidade, mas sofrendo. E eu até vou pegar mais leve, não precisa nem fazer o bem material. São pessoas puras de coração, mas sofrem. Cara, eu tô com 47 anos, eu não consigo, por ignorância minha, não as pessoas, a identificar sintonia em você ser uma pessoa do bem e sofrer. E com isso eu comecei a estudar o Evangelho, foi aí que eu comecei a me interessar pelo Evangelho, comecei a estudar e eu não consigo, realmente eu tenho muita pouca luz em mim, porque eu não consigo identificar nas linhas dos Evangelhos aonde está escrito que eu tenho que sofrer fazendo bem. Aonde eu tenho que me bocoitar, me desfazer, tendo amor incondicional. Só que é aquilo que eu falei, conforme não só a religião que eu pertenço, mas conforme o que eu tenho como verdade e realidade, limitante ou não dentro de mim, mediante o meu nível de consciência, sendo espírita ou não, eu vou interpretar o evangelho como um mandato para fora. Eu não vou interpretar o evangelho como um despertamento por dentro. E se eu despertar nisso, que o evangelho é um despertamento por dentro, eu vou ficar um pouco descaracterizado, porque as pessoas estão tão acostumadas a buscar a Deus indo, que elas talvez não vão encontrar Deus em si mesmo de uma forma que ela se perceba assim, se auto-percebendo. Dentro de uma passagem que há, seria uma afirmativa dizer da seguinte forma: olha, hoje eu tenho uma atitude desta maneira, mas se eu parar ou eu tentar de não ter mais, vamos definir algumas ações aqui. Auto-boicote, vamos colocar talvez cólera, vamos colocar ciúme, possessividade. Aí eu me recordo quando Jesus fala essa frase, né? Levante e não peque mais. Quer dizer, saia desse estado que você está e não retorne a esse ponto. Talvez a partir desse princípio nós seríamos mais bem colocados na nossa vida, num contexto geral, só por seguir vamos colocar mandamento, mas assim, um convite de Cristo? Isso é muito interessante, né? Eu já fiz uma live até falando sobre isso, né?
É uma coisa tão linda, Jesus, porque Jesus, se nós botarmos dentro de uma metáfora sadia, ele é multifacetado. Jesus deu o exemplo de como o homem pode lidar com o homem e com a vida em comum. Entre a persuasão entre as pessoas e entre a sua própria interioridade em si. E ele deu a chave. Jesus, eu digo, o ser que esteve aqui encarnado entre nós, o que pregou a palavra, o que falou em nome de Deus, né? Se falar em termos religioso, até espiritual, o exemplo. Porém, em todas as passagens de Jesus, ele tenta deixar bem claro que todos nós somos Cristo. Aí que está o levanta e anda e não peque mais. Porque no momento que eu sou curado de uma enfermidade, e no momento que eu sou livrado, que eu tenho livramento de uma iniquidade ou de uma maldade, que eu mesmo provoco, ou que alguém provoque sobre mim, quem opera não é propriamente Jesus que traz a mensagem, mas quem opera é a mensagem pura em mim, que é Cristo. Edson, Jesus é uma coisa, Cristo é outra? Não, é a mesma coisa. Por isso que eu digo, ele é multifacetado. Ele é um ensinamento dos mais extraordinários, e eu falo isso sem olhar dentro de um crivo de louvação espiritual, puxação de saco, fala bem claro, e de, vamos dizer, adoração religiosa. Eu falo como filosofia e ciência. Da psicologia humana, Cristo foi o melhor de todos, em toda a sua andança no planeta. Cristo olhou dentro do olho humano e disse assim: se ame. Aí a pessoa, como sempre, pergunta: como? Ame. Hã? Ame-se. Se ame. Porque só assim você vai se conhecer e todas as coisas em si, de maldade, de iniquidade ou de contrariedade à tua paz, se dissiparão de você. Então, quando Jesus convida alguém a andar, a se levantar e andar no Evangelho, ou quando ele sugere, olha, você foi curado, vá, levante-se, mas não peque mais. É como se ele dissesse de uma forma muito sutil, você me viu como Jesus, você está me ouvindo, mas você alcançou essa graça quando você percebeu ao Cristo. Você sentiu Cristo em você. Você vai abandonar essa boa nova? Você vai desfazer desse senso renovador de vida? Você vai menosprezar este antídoto de bênção chamado Cristo em si? Porque ele curou a tua cegueira. Ele curou a tua lepra. Ele curou os teus maus hábitos. Agora você sabe o que é Cristo. Você pode não entender racionalmente, mas o teu coraçãozinho de carne, de osso, de sangue, o teu corpinho, abriga o Cristo. O que você vai fazer com isso? Olha o grau de responsabilidade que você tem em sentir em si que a graça, ela pode ser ouvida para fora, mas a graça, ela só vai te abençoar e renovar a tua vida conforme os parâmetros de que você se ame por dentro. Então levanta, anda, vai e não peque mais. Você não precisa se apegar nas minhas palavras, você não precisa seguir as minhas condutas, você não precisa ser um ácido fiel à minha moral, mas você necessita ter esta ética espiritual de amar próprio. Então ama. Aí a pessoa ouve tudo isso e diz assim: hã? Aí Jesus repete: ama, ama. Porque se eu te curar de fora para dentro, eu estou prestando préstimos a você. Para não dizer eu estou barganhando com a vida. Eu não venho trazer prodígios, está na Bíblia,
Até outros virão fazendo mais prodígios do que eu e dirão, eu estou aqui, ele está lá. Cuidado, esses são os falsos profetas. Quando ele diz isso também é maravilhoso, é como se ele dissesse, olha a lei de magnetismo, olha a mediunidade, olha a sensibilidade, olha as leis do fluido universal que a tudo regenera. Isto que vocês chamam de milagre é cientificamente natural pela vida espiritual e a tudo que ela plaira e a tudo que ela abarca. Porém, o verdadeiro milagre não é a carne que se reconstitui, não é o câncer que se cura, não é a lepra que seca. O verdadeiro milagre é o ódio que se transforma em amor. É a dor e o sofrimento e o desespero que se transforma em acolhimento e acolhimento e amparo por mansitude, por pacificação, por atitude além do positivismo, entre a ação de amar, mediante a reação do amor, que torna um ser humano lúcido, que só dou afeto à via da alheia. Então anda, para de pecar, não cometa mais esse erro na tua intimidade de querer ter proporções de status, não fluidez qualitativa de escolhas. Então escolha-se em Cristo, analise-se, anda, levanta e segue em paz. É o máximo que eu posso falar, Claudio. Aí cada um pega como quiser, viu? Porque a interpretação do evangelho é linda. Cada um vai interpretar do seu jeito. Uns vão achar que é sair pelo mundo fazendo bem a caridade, que é bom. E quem sabe outros vão achar que é ser a caridade doada ao mundo para que não só você faça o bem, mas que todos, pelo seu exemplo, sintam-se e se façam melhores dentro dos seus tempos éticos e naturais a cada um. Mas aí é a interpretação do Edson Rosa, né? A cada um com a sua consciência. Obrigado, irmão. Inspirado a vida, Edson, Thaisa e amigos. Eu percebo que a cada despertar, seja ele nesse lado ou no outro, ele não passa de um simples convite à esperança, à fé, ao amor, ao afeto, ao estado de sobriedade lúcida, de uma forma bem criancinha, que segue a Jesus, segue a Cristo. Como poder alcançar tal caminho? Como poder talvez trilhar essa jornada, se não for dentro da simplicidade, da fé raciocinada, de um afeto profundo e sincero? Se acaso, quando houver esse tempo de silêncio interno, de sobriedade, de tudo que há dentro da gente e fora, por que não refletirmos sobre a nossa capacidade de se autorrefazer, dessa autoconstrução interior, de automanifestação interna e externa? Por que não, talvez, no suspirar de alívio despretensioso, observar o olhar de uma criança, de um gato, de um cachorro, ouvir o som de um pássaro, até mesmo com os seus pezinhos tocar numa grama e sentir a vida solo dos teus pés? Se é aquele caminhar despretensioso, não interessando a hora que sai, a hora que volte, mas sim de sentir-se livre dentro da própria vida, por mais que encarnado estaria, mas o espírito sim, voa em todas as direções. Então, por isso, amigo, às vezes percebemos que enquanto silenciamos a inspiração da alma, a vida, ela não surge, ela não vinga.
Mas se prestarmos atenção dentro das nossas pequenas palavras internas, pequenos ecoar que aqui dentro só nós, na nossa intimidade, percebemos a liberdade que se expressa. E se pudermos, assim, quem sabe, 5 minutos por dia, observarmos esse ecoar interno, de falar consigo de uma forma sincera, de uma forma que seja só um bochicho em nosso ouvido, de nós para nós mesmos. O quanto eu me aprecio, o quanto eu me glorifico, quanto eu me sinto em glória, quanto eu me sinto feliz, quanto eu me sinto afetivo, o quanto eu me sinto vivo. Não há depressão, não há maldade, não há nada que nos permeie ou que ainda em nós nutrimos que há de criar mais raízes. Assim como a parábola da figueira, que Cristo disse, daqui não sairá fruto, digamos as nossas iniquidades, digamos aos nossos malefícios e auto-malefícios. E criamos em si essa força interior, essa fé de dizer, montanha, parta daqui e vá. E assim nós vamos. Às vezes me vem um sentido, talvez me venha até palavras ao ouvido. Às vezes até com uma brincadeira bem dito ou bendita, dizendo o café tá forte, mas sentindo, talvez seria a única forma de nós darmos sentido a algo que não compreendemos e que talvez ainda não percebemos, que é a vida, como ser vivido.